Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, nem tudo que você pensa, você pode falar. Você sabia? Deus ensina para você que você tem o poder de co-criar a sua história. Você é quem co-cria a sua vida aqui na Terra. Então, se você não aprende ou não acredita no poder das palavras, ou você tem alguma dúvida que Deus existe, porque você não parou ainda para analisar ao seu redor sobre o poder da palavra. Você lembra que no passado, nossos avós, a nossa geração antiga, eles tinham o maior cuidado do que saía da boca das crianças, da boca do outro. E ele dizia assim: menino, não fale isso, você está agorando. Ele repreendia as pessoas, porque com a idade eles iam vendo que o que sai da boca acontece. A gente cria as nossas histórias através do que sai da nossa boca. Deus ensina para você que você dará conta do que sai da sua boca, de toda palavra. Mas muita gente ou não acredita em Deus, ou acredita que vai dar conta do que sai da sua boca apenas quando morrer. Ele pensa assim: quando eu morrer é que eu vou dar conta do que sai da minha boca. Mas não é isso que Deus lhe ensina. Deus diz que todo ser humano dará conta do que sai da sua boca, você ainda aqui na terra. Então esse vídeo eu quero fazer para você entender que Deus, ele se faz útil, ele se faz visível, ele faz justiça para que os outros aprendam as leis de Deus, para que as outras pessoas ao redor, que convivam umas com as outras, vá aprendendo tanto com os seus erros, como com os erros dos outros. Aí sim, quando você para estudar sobre a sabedoria de Deus, você começa a aprender que Deus existe. Então, quando você começa a aprender que Deus existe, você começa a frear o que sai da sua boca. Porque Deus diz que você não pode ser o próprio juiz, nem da sua vida e nem da vida dos outros. Quando você vira juiz da sua vida, você começa a entender sobre as leis de Deus. Eu escolhi aqui 3 versículos para falar do assunto que eu vou falar, para você entender que Deus é quem faz justiça e só Deus tem esse poder de co-criar o que sai da nossa boca, para que as outras pessoas comecem a entender que Ele é quem faz justiça no seu lugar. Então, quando você não aprende sobre esse poder da palavra, você vive uma vida inteira aqui e você ainda vive na dúvida se Deus existe, por não prestar atenção. Em Tiago 2,26, Deus diz: se alguém entre vós cuida de ser um religioso e não freia a sua língua, antes engana-te a ti mesmo. Porque a religião, ela será vã. Não tem religião que sirva na sua vida se você não entender sobre o poder da palavra. Porque Deus diz que você dará conta da palavra que sai da sua boca, você ainda na terra.
Então, quando você aprende que Deus pode tudo, as pessoas falam que Deus pode tudo, mas as pessoas, geralmente, elas jogam a responsabilidade do que acontece na vida delas na mão de Deus. Mas uma coisa que você tem que aprender, que Deus não pode, é lhe livrar do que sai da sua boca. Porque isso é a lei dele. Essa é a lei e a regra que ele criou. Então, tudo que sai da sua boca, você dará conta ainda aqui na terra, para você aprender que Deus existe. Em Provérbios 13:3, Deus diz: o que guarda a sua boca, guarda a sua alma. Mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Em Romanos 2:1, Deus diz: portanto, és indesculpável quando julgas o homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo. Então você não pode falar mal da vida dos outros ou falar mal de um parente seu e dizer: eu estou falando é da minha família. Eu estou falando mal, por exemplo, dos meus irmãos. Eu posso falar mal. Porque quando você fala mal, você traz aquela maldição, aqueles problemas para a sua geração. E olhe só como eu vou ensinar para você que só Deus tem esse poder. Religião nenhuma tem esse poder de fazer-se cocriar o que sai da sua boca. Pois tu julgas e fazes o mesmo. Romanos 2:1, Deus quer dizer que quando você abre a boca para julgar a vida dos outros, você vive aquilo que você fala mal. E a cegueira é tão grande que você não vê o que vive e sim vê a vida dos outros. Então Deus, para mostrar que ele existe, ele não faz isso para que sirva como um mal na sua vida. Deus, ele faz esse tipo de lei, ele criou a lei e ele faz se cumprir essa lei para que todo ser humano na terra vá observando e vá vendo que Deus existe e que ele não quebra regra nenhuma, para que todos vá vendo que Deus existe. Então Deus diz que quando você abre a boca para falar mal de alguém, você está julgando a sua própria vida. Então, enquanto as pessoas fazem rodinhas, reuniões para rir, falar mal um do outro, eles não estudam a própria vida, não observam o que vive e acha que o que vive é tudo porque Deus quer. Joga a responsabilidade do que vive na mão de Deus. Eu vou contar aqui uma história minha para você entender que ninguém tem esse poder de fazer-se cocriar na sua própria vida aquilo que você julga mal ou que você fala mal, inconsequente. Eu não falei por mal, eu não julguei por mal, eu não comentei por mal. Mas como a lei, ele fala que é espiritual, você não observa que você julga e você vive o que julga. E muitos acham que vive o que Deus quer. Eu vivo isso porque é o que Deus quer. E não é bem assim. Quando eu cresci na minha família, a minha mãe contava para mim que ela teve que correr para não morrer na mão do primeiro marido dela. E aí ela abandonou 2 filhos, ainda vivo. Então, no meu primeiro casamento, o meu esposo, ele jogava isso na minha cara. Ele me humilhava dizendo
que uma mulher que dá um filho, ela não passa de uma cachorra. Eu cansei de ouvir isso da boca dele. Que cachorro de raça é vendido. E vira-lata é o que se abandona, se joga na rua. Então eu via aquelas palavras da boca dele e eu ficava calada, sem defesa. Porque eu sabia que minha mãe tinha dado 2 filhos e ela não deu de boa vontade, né? Ela correu para não morrer, uma ameaça de morte do marido dela. E da carreira que ela deu, ela correu com a roupa do couro e 2 filhos ficou na mão dele. Então, na vida dela, ela soube depois que as crianças morreram e ela não pôde vir para o velório, porque na mente dela, se ela fosse para o velório, o ex-marido ia aproveitar para matar ela, porque ele ameaçava de matar ela onde encontrasse. Então ele jogava isso na minha cara. Que eu vim de uma família de cachorra, porque as pessoas que têm coragem de dar um filho eram um cachorro. E que eu só era aproveitada na mão dele porque ele casou comigo. Porque caso ele não quisesse casar comigo, eu não passaria de uma cachorra. Desde quando eu vim de uma mulher que abandonou 2 filhos. E eu ouvi isso por muitas vezes. E sabe o que aconteceu? Quando eu larguei ele definitivamente, ele arrumou outra esposa e foi morar com ela. E a esposa que ele mora deu justamente 2 filhos. Ela não deu só 1 ou 3. Ela deu exatamente 2, como ele julgava. E eu fiquei observando esse fato. Eu disse, meu Deus, nossa, tanto que ele julgava a minha mãe por ter dado 2 filhos. E que coincidência, essa mulher abriu mão de 2 filhos para morar com ele. E ele passou uma vida, não foi 1, nem 2, nem 3 vezes, jogando isso na minha cara. Será se ele não observa? Eu ficava pensando. E um dia ele veio conversar comigo a respeito do meu filho, veio fazer uma chacota, umas interrogações para mim, desfazendo de mim, de algo que tinha acontecido na minha vida. E aí eu aproveitei a oportunidade e perguntei a ele. Eu disse para ele, como pode? A minha mãe deu 2 filhos e você passou uma vida jogando isso na minha cara, me humilhando, que eu era família de cachorro, por minha mãe ter dado 2 filhos. E hoje você mora com uma mulher que abriu mão de 2 filhos para morar com você. E você não observa isso. E ele disse para mim que era o tamanho do amor que ela tinha por ele. Ele disse para você ver o tamanho do amor que ela tem por mim. Ela abriu mão de 2 filhos para morar comigo. E eu fiquei impressionada em observar como as histórias mudam. A mesma história muda os valores. Os valores se invertem na mente de uma pessoa, tanto para falar mal como para falar bem da mesma história. E eu só fiz responder para ele, né? É engraçado que na vida dos outros você julga que as outras pessoas que abriram mão dos seus filhos abrem mão, uma mulher abre mão porque é uma cachorra.
E agora que você vive o que você tanto falava mal, a história se inverte. A história virou amor. Como pode você julgar a vida do outro de uma forma e quando é na sua vida você não observar o que vive? E aí eu pergunto a você, como pode um ser humano achar que Deus não existe nos tempos de hoje, que as pessoas acreditam muito só no que elas querem acreditar e não observar que quando ela fala mal, ela vive. Quando a gente abre a boca para falar mal das pessoas, dos erros das pessoas, julgando mal uma pessoa, ela vive aquilo que ela fala mal e ela não observa. Esse exemplo que eu estou dando para você é só um exemplo. Outro exemplo que as pessoas vivem e não observam. Um homem, ele fala mal de uma prostituta. Ele fala mal que aquela mulher, ela trai o marido, ou que ela não vale nada porque ela sai com um e com outro. E ao mesmo tempo, ou ele vai pagar um programa de uma prostituta, ou ele dá em cima de uma prostituta, e se ela não quiser, ela não passa de uma prostituta. Se ela quiser ele, ela não é mais uma prostituta. Na visão dele, ela é uma mulher linda, uma mulher sexy. Os valores se invertem totalmente aos olhos daquele homem que julga aquela prostituta. Então veja que Deus, ele não mente. E as pessoas têm que buscar esse tipo de conhecimento para não cocriar na sua própria vida as coisas que elas mais criticam. Eu conheço, só que eu conheço, são uns 3 ou 4 mulheres que julgaram as mães pelas mães não ter criado elas, falaram mal da mãe, porque minha mãe me abandonou com a minha avó, porque minha mãe não me deu o valor que eu queria. E quando eu parei para observar, ela fez o mesmo. Quem criou os filhos dela foram o pai ou a avó. E ela estava vivendo aquela mesma maldição. A mesma que ela estava falando mal da mãe. Que a mãe não soube tratar ela bem, que a mãe não soube dar valor a ela, e quem criou foi a avó, e quem criou foi o pai, condenando e julgando e falando mal do passado da mãe. E viveu a mesma situação. Então é só você parar para observar que Deus, quando ele diz que você não pode ser juiz da sua própria vida, é para lhe poupar de você não cocriar uma história infeliz. Então não adianta a gente alimentar o nosso ego para se achar a vítima da nossa história, ou para se achar melhor do que os outros, alimentar a nossa alma, o nosso ego, falando mal. Ah, esse pecado eu não tenho. Esse pecado aí eu não cometi na minha vida. Eu só cometi o pecado A ou o pecado B. Esse aí não. É esse tipo de coisa que Deus, ele não perdoa. É isso que Deus diz nesse versículo. Em Romanos 2:1, é imperdoável quando julgas. E quando você insiste em ser o julgador da sua vida, principalmente dos seus pais, você vive a mesma história. Porque quem cria as nossas histórias é o Criador do mundo. E quando você não entende sobre o poder do julgamento, você vive sobre ele
E na sua vida você acha normal. Mas na vida das pessoas, que as pessoas abrem a boca para falar mal, ali foi uma pessoa ruim. Aquela pessoa não vale nada. Mas quando acontece na nossa vida, inverte os valores. Ali já passa a ser algo normal. Não é nada demais o que está acontecendo na minha vida. Então veja que Deus existe. Religião nenhuma tem esse poder de cocriar a vida das pessoas. Mas Deus sim tem o poder de cocriar aquilo que sai da sua boca, tanto para o bem como para o mal. É isso que ele fala. Que não tem religião. A religião, ela é vã quando você não entende sobre o poder da palavra. Então, quando Deus fala que as pessoas que sentam na roda dos escarnecedores e vai procurar suas alegrias em coisas erradas, elas não são uma pessoa sábia, é por esse tipo de coisa. É porque na vida delas, tudo isso que acontece, eu não tenho culpa. A culpa é de Deus, foi Deus que quis, e vai cocriando as suas histórias, rindo e falando mal um da vida do outro. Depois que eu entendi sobre o poder da palavra e sobre o Espírito Santo, o que é que eu faço quando alguém vem falar mal de outra pessoa? Eu começo a falar de Deus. Se alguém vem falar mal comigo de outra pessoa, eu começo a falar o que Deus fez de bom na minha vida. Ou então, eu suponho aquela pessoa que a gente tem que orar pela vida daquela outra pessoa que vive cega espiritual e não entende o que vive. E é isso que eu faço essa proposta para você, para que Deus entre na sua vida, na minha vida e cocrie a nossa história. A gente tem que nos observar. Observar que nós não nascemos já sabendo das coisas. Nós vai vivendo e aprendendo. E as pessoas que preferem viver no erro, como Deus diz, errar é humano. Permanecer no erro é burrice. Então, como a gente observar os nossos erros se não acha que é nada demais? Se não observa que isso é errado? Então, na vida daqueles que acham que não faz nada errado, para eles tudo é certo. E principalmente julgar a vida dos outros e achar que tudo é normal. Então Deus, ele vai cocriando a história das pessoas sem ela mesmo crer que ele existe. Sem elas mesmo saber se Deus existe ou se não existe. Então, quando a gente quer cocriar algo de melhor na nossa vida, nós temos que buscar o nosso aprendizado do poder da palavra, para que a palavra não seja usada contra nós mesmos. Que você não use a sua boca, as suas palavras, para cocriar histórias de vidas que não lhe trouxe o que é bom, ou que não lhe traz o que é bom. Então a gente tem que olhar para a vida dos outros para aprender e não para julgar e falar mal para nos achar melhor. Porque esse mínimo pecado que a gente diz é um pecado bobo, falar mal. Agora fulano que está buscando a Deus agora quer ser santa. Para que Deus haja na minha vida e mude a minha história, eu tenho que buscar os meus erros e entender que errar é humano. E permanecer no erro, realmente, para mim hoje, é burrice. Eu perder o meu tempo julgando e falando mal dos outros não vai me trazer algo de bom. Porque Deus realmente, ele existe.
E para aqueles que não crê em Deus, porque não para analisar um palmo da sua vida e não aprende com nada. Na mente daqueles que não creem em Deus, tudo é normal. Eles vivem crendo na mentira, como se Deus não existisse. E isso não é a solução. Cada aprendizado bíblico que você vê que se cumpre, você aprende e se aproxima de Deus. E aí você entende que só Deus tem esse poder de co-criar a vida das pessoas, ela crendo ou não, acreditando ou não. Então, falar mal, hoje, na minha opinião, é um dos maiores pecados na vida uma das outras. Se eu puder fazer o bem, eu vou fazer o bem. Se eu não puder fazer nada, eu apenas me calo. Então, como muitos hoje não acreditam em Deus, eles plantem e eles colham que Deus existe, né? Só Deus tem esse poder de fazer esse tipo de justiça na terra. Então, eu hoje me ponho no lugar dessa mulher que deu 2 filhos e que chora e que não entende o que vive. Com certeza, nenhuma mãe, ela abre mão de um amor de um filho porque ela quer. Algo aconteceu muito sério na vida dela para que ela tivesse que tomar uma decisão desse nível. Partindo o coração de uma mãe, com certeza. Porque quem é mãe sabe que até para fazer o bem a gente sofre. Hoje eu entendo como dói fazer o bem na terra. Porque as pessoas, elas só acreditam no que elas querem. Então, infelizmente, Deus, ele tem que fazer justiça, mesmo que doa no coração dele, que é o Criador do mundo. Mesmo que as pessoas não queiram acreditar em Deus, mas ele faz justiça para que sirva de bem na vida delas, para que elas aprendam que precisa buscar o conhecimento de Deus, independente da crença limitante de cada um, tá certo? E eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário e compartilhe o vídeo para ajudar alguém que você queira, que fazer o bem nunca é demais, tá certo? E até o próximo vídeo.